Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça aqui, que é um potinho para guardar remédios, né? Uma mini farmácia. Vou te mostrar como usar o fio conduzido para ficar um conduzido bem perfeito, ó, onde a gente não aparece os outros riscos em cima. Vou te ensinar também como deixar ele bem estruturado e de uma forma para economizar o fio usando uma outra cor embaixo. Vou te ensinar esse conduzido tudo nesse vídeo aqui. Se você já gostou dessa ideia e vai usar muito um cestinho desse, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like e de se inscrever aqui no canal, isso me ajuda bastante. Então vamos ao passo a passo de hoje. Pra gente começar a fazer a nossa peça, ela vai ser um cesto, né, que é um cesto quadrado, ele sobe retinho e depois tem uma tampa. O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar 2 fios de malha, um na cor vermelha e um na cor branca, porque é o mais parecido, né, quando a gente vai falar em farmácia, em algo do tipo. Mas você pode usar a cor que você quiser. Eu vou usar essas duas cores e eu vou colocar também um símbolo, né, aquele símbolo de mais, que vai ser usado com a método do fio conduzido, tá? Então a gente vai usar 2 fios de malha, uma agulha, que eu uso sempre a número 10, e também uma tesoura. Eu vou dar uma dica pra vocês, que é quando a gente faz, né, uma peça em fio de malha, o fio acaba, né, acabando, e às vezes a gente não tem o mesmo fio e tudo mais pra continuar. Uma dica que eu vou dar pra vocês, nesse caso, o nosso cesto, ele vai ter uma base, e depois a gente vai subir a altura. Eu quero que a maioria dele seja vermelho, para que todo mundo veja que é um cesto vermelho. Então, a cor que eu mais vou usar vai ser o vermelho, tá? Então, o que a gente vai ter em mente? Onde aparece, eu uso vermelho. Onde não aparece, eu uso branco. Para dar um detalhe e também poder equilibrar a quantidade de fios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o branco na base do meu cesto. Embaixo vai ficar branco e nas subidas eu vou usar a cor vermelha. Isso vai ser uma forma inteligente da gente conseguir usar o nosso fio sem precisar depender, né, da falta do fio e de ter que ter mais de um rolo, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Essas duas cores, elas são da M-Malha, é o vermelho Dália e o branco Jasmim. Eu vou começar então com o branco e a gente vai fazer uma base, que é uma base centrada e com ponto centrado também, que vai deixar um pouco mais forte, né? A nossa peça já que é para guardar as coisas aqui dentro. Então, quando a gente faz uma peça quadrada, a gente não tem aquela coisa de colocar a quantidade no círculo mágico, que cada fio vai usar, que cada uma vai usar. A gente precisa sempre colocar 8 pontos, tá? É regra, círculo mágico para quadrado, 8 pontos. Porque eu estou começando de um círculo e eu vou aumentar para um quadrado. Então, eu coloco o finalzinho do meu fio na palma da frente da minha mão e eu dou a volta com o fio assim, ó, formando um X. Eu fecho aqui minha mão só para segurar e esse círculo aqui, ele já é o círculo mágico. Para continuar, eu vou pegar o meu fio de malha, botar o dedo aqui, né, no meu círculo para trazer o fio de malha lá de trás, ó, que é o do rolo. E aqui eu seguro tudo, ó, e ajusto para ele ficar do tamanho certinho aqui. E aqui agora eu pego o fio lá de trás e fecho. Esse aqui é o meu primeiro ponto do meu círculo mágico e ele já conta como 1. Então, eu preciso colocar mais 7 aqui dentro ainda. Pra gente colocar os outros pontos aqui dentro, sempre a gente vai fazer ponto baixo. Esse primeiro é um nó inicial, mas a gente conta como um ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu seguro com meus 2 dedos o meu círculo mágico e ele atrás o fio do rolo. Eu venho dentro do círculo mágico para buscar o fio lá de trás aqui pra frente. Aqui eu dou um pouco de altura. Eu vou ficar sempre com 2 laçadas. E pra fechar, eu pego o fio de novo e passo pelo meio dessas duas. Assim. Venho no próximo, trago pra frente, dou altura. Pego o fio lá de trás e fecho. Venho no próximo, trago pra frente, dou altura e fecho. E esse é sempre a mesma sequência. Mas eu preciso fazer 8 pontos. Então, eu tenho meu primeiro aqui, 1, 2, 3, 4. Preciso fazer 8 ainda. Então, eu venho no próximo, 5, 6, 7 e 8. Pronto, eu fiz meus 8 pontos, lembra de contar sempre o primeiro como 1. Vou pegar esse fiozinho aqui, ó, e vou puxar todinho. Aqui, ó, a gente dá uma ajeitada pro círculo mágico se fechar. E agora a gente vai fazer o fechamento. Então, pro fechamento eu vou puxar um pouquinho meu fio, tiro a agulha lá de trás, venho nesse fio aqui, ó, que é o último V que tá deitado. Aqui do lado tem vários Vs, esse aqui é o último. Eu vou colocar minha agulha
de trás pra frente. Assim, ó. De trás pra frente, pra pegar essa laçadinha e engato na agulha e levo lá pra trás. Aqui. Assim eu fecho meu círculo mágico e agora a gente vai começar a transformar ele num quadrado. Como que a gente transforma um círculo num quadrado? Colocando quinas, que vai deixar mais pontudo. Se eu tenho 8 pontos e um quadrado sempre tem 4 quinas, então eu vou intercalar entre um ponto baixo, comum, e uma quina, um normal e uma quina. Então eu tiro aqui o meu fio, e eu sei que essa minha laçadinha aqui, ó, faz parte desse fio que tá lá atrás. Se eu abrir bem aqui, ó, aqui eu vou encontrar aquele nó inicial, que é onde a gente começou. Esse nó aqui, eu preciso usar ele para fazer um ponto centrado. Então, como que eu faço isso, né? Eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho, que tá... Eu tenho dois risquinhos, né? Eu abro ele, eu encontro um buraquinho. Eu coloco a minha agulha dentro dele, e em cima fica essa laçada que foi pra lá, ó. E eu engato essa laçadinha na agulha. Eu fico aqui ó, com 3. Pra fechar, eu pego o fio do rolo e trago aqui pra frente. Assim. Aqui agora eu trago pra frente, dou altura, ó, já pensando em aumentar, dou altura e fecho. Assim. Aqui eu tenho um ponto. O próximo, ó, esse aqui é onde tá o meu ponto. No próximo, eu abro aqui, ó, sempre vai ser esse V que vai ficar entre 2 buraquinhos. Nesse V aqui, ó, eu procuro o centro dele, eu encontro um buraquinho. E aqui eu vou fazer um tipo de ponto, que vai ser uma quina. Eu posso escolher se eu quero fazer 3 pontos baixos aqui, né, a mesma coisa que esse aqui, né, 3 centrados. Ou eu posso fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, ou um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. Eu gosto muito de usar um ponto alto, porque deixa a quina mais evidenciada. Então, eu faço uma laçada, venho aqui ó, no centro desse meu ponto, bem no centro dele, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Esse é ponto alto. Fico com 3 laçadas, pego o fio, passo pelo meio das 2 primeiras, tiro, fico com 2, pego o fio e passo pelo meio das outras 2, assim. Pra fazer aquela quebra do quadrado, eu vou fazer uma correntinha. Então, eu pego o fio e passo por essa laçada, aqui, ó. Aí ela faz a quebra. E no mesmo lugar que eu tô aqui, eu preciso fazer um ponto baixo. Então, eu coloco a minha agulha aqui, pego o fio lá de trás pra frente, dou a altura e fecho. Ó, ajeito e a gente tem a ponta do nosso quadrado, tá? Então, aqui eu fiz uma quina, no próximo eu vou precisar fazer um ponto comum. Então, eu abro aqui, coloco a minha agulha, trago pra cima. Aqui, ó, talvez você tenha que colocar um pouquinho mais frouxo, tá? Se fizer muito apertado esse ponto, ele vai descendo. E aqui no próximo, agora, vai ser uma quina também. Então, eu tenho aqui o meu buraquinho, vou fazer um ponto alto, sempre tem que ser a mesma quina. Um ponto alto, então eu dou uma laçada, né, passo ali, fico com 3, pego o fio, passo pelo meio das 2 primeiras, tiro, pego e passo pelo meio das outras 2. Pra fazer a quebra, eu vou puxar o meu fio um pouquinho, só pra ficar uma correntinha maiorzinha, pego o fio e passo por essa laçada, daí ela faz a quebra, e eu vou vir no mesmo lugar, aqui, trazer o fio lá de trás pra frente, dar a altura e fechar. Tá, ó, o quadradinho tá ficando bem certinho. Agora, no do lado, então a quina, ela sempre são 3 pontos, né? Ponto alto, correntinha e ponto baixo. Agora, aqui do lado, eu vou fazer um ponto comum. Um ponto sozinho, centrado, não muito apertado. E no do lado, eu vou fazer a quina de novo. Sempre lembrando de pegar no buraquinho bem no centro, senão não fica centrado o ponto. Tiro 2, faço uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Ó, eu já estou com 3 quinas do meu quadrado. Aqui do lado vai ser um ponto baixo, centrado. E aqui no lado, que é nesse aqui, vai ser uma quina também. Então, a quina vai ser um ponto alto. Tiro 2, faço uma correntinha.
No mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Ó. Assim que ficou o nosso quadradinho. Daí a gente chegou de novo naquele primeiro, a gente vai fechar e continuar. Então, eu puxo um pouquinho essa laçada. Aqui, ó, eu vejo bem certinho que tem um deitado e esse aqui já tá em pé. Então, eu vou pegar de trás pra frente esse deitadinho. Levo essa laçada pra lá. Tiro. E venho nesse mesmo ponto que tá aqui, colocar a minha agulha aqui dentro, no centro, e engato essa laçada. Trago o fio lá de trás pra frente, dou a altura, ó, e fecho. Tá? Agora, aqui do lado, a gente sempre tem um ponto alto. Esse ponto alto eu preciso pegar no centro dele também. E o centro do ponto alto eu posso pegar aqui em cima, ó, nesse pequenininho, ou aqui embaixo, que fica mais aqui pra baixo, ó, onde tem 2 V's. Eu gosto de pegar nesse aqui em cima. Então, eu vou pegar bem aqui, ó, nessa partezinha, e faço um ponto baixo também, tá? A gente tem que ter em mente o seguinte, a minha quina sempre tem 3 pontos, ponto alto, correntinha e ponto baixo. No ponto alto e na ponto baixo vão ser pontos comuns. E nesse ponto aqui, que é a correntinha, é onde eu vou fazer a outra quina com os 3 pontos. Então, a correntinha, ela tá aqui, ó. Esse é o buraquinho maior e esse é o buraquinho menor. Vou fazendo o buraquinho menor pra ficar mais firme. Então, eu faço uma laçada no meu fio, venho aqui dentro dessa correntinha, trago pra frente, dou a altura, passo pelo meio de 2, depois de 2. Aqui. Faço aqui uma correntinha maior e venho no mesmo lugar que é nessa correntinha aqui e faço um ponto baixo. Assim a gente tem a nossa quina da outra carreira. Aí aqui eu vou encontrar, ó, esse ponto baixo que era da quina passada. Aqui vai ser um ponto baixo normal. Aqui. Aqui no próximo vai ser um ponto baixo normal. E no próximo, que é o ponto alto, né? Ponto baixo normal. Posso pegar essa aqui de cima, ó. Trago pra frente, fecho. Sempre ajeitando pra ela ficar bem quadradinha. E agora aqui eu cheguei na correntinha de novo. Na correntinha, a mesma coisa. Uma laçada, venho aqui, ó. Trago pra frente. Passo pelo meio das 2 primeiras, das outras 2. Aqui eu faço uma correntinha e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Deu pra entender a lógica? Ó, a gente sempre vai seguindo dessa mesma forma. Aonde eu tinha correntinha na carreira anterior, eu faço os 3 pontos, que é ponto alto, correntinha, ponto baixo. Então, sempre quando eu chego na correntinha, eu faço isso. E nos outros todos, eu vou deixar sempre um ponto sozinho. E é assim que a gente faz uma base centrada, quadrada. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, mais algumas carreiras, daí eu volto pra gente começar a subir. Eu fiz a base aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu ainda não terminei a base, tá? Eu vou fazer mais uma carreira aqui ao redor. Só que como a gente tá usando a técnica de mudar a cor da base com a cor do cesto, a última carreira a gente precisa fazer da cor do cesto. Então, eu preciso fazer uma última carreira com a cor vermelha para que ela suba tranquila. Então, eu fiz o meu último ponto, eu cortei o fio e puxei todo o fio para cá, para ele ficar sozinho. E aqui eu vou fazer um fechamento contínuo. Eu venho no último que tá deitado de trás para frente, levo esse fio para lá, pego esse primeiro fiozinho que tava aqui e levo aqui para trás, ó. Daí aqui eu faço esse fechamento contínuo, que a gente não consegue ver onde começou e onde terminou. E esse fiozinho eu deixo ele aqui em cima, que a gente vai esconder ele nessa próxima carreira. Então, agora eu vou pegar o meu fio vermelho. E eu vou fazer aqui, ó, eu começo no mesmo lugar, talvez um pontinho antes, ó. Coloco o meu fio aqui, pego esse fio lá de trás, trago pra frente. Ah, mas tem que ser no centrado, ó. Lembrando que é centrado, então eu venho nesse mesmo ponto aqui, pode ser ou no do lado, tanto faz. Eu coloco bem no centro dele, ó. Deixo esse branquinho pra cima. Eu pego esse fio aqui, trago pra cá, dou a altura. Pego esse fio aqui, né, que é o fio do rolo, e passo aqui pelo meio, assim eu fechando a primeira. E aí, esse pequenininho vermelho e esse branco, os dois eu vou escondendo. Venho no próximo, trago pra frente,
dou a altura, fecho. Venho aqui no próximo. Dou a altura, fecho. E eu vou continuar dessa mesma forma em toda a carreira. Fazendo um pontinho para cada um. Aqui, ó, no ponto alto eu faço um ponto. Na quina eu faço o trio. E todas elas do mesmo jeito até chegar aqui de volta. Dei a volta toda aqui, ó, com a parte vermelha. E agora a gente vai começar a subir. Eu gosto de fazer um fechamento, que é passar uma correntinha inteira, uma carreira de correntinhas inteira pela minha peça. E depois subir na correntinha. E é isso que eu vou fazer, deixando essa parte aqui, ó, pra parte de dentro, que é a parte que a gente vai olhar mais na nossa peça. Então, pra isso, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu fio e eu vou dar 5 voltas aqui ao redor dele, ó. 5 voltas. Eu dei 1, 2, 3, 4. Não tem problema se sobrar fio, tá? A gente vai reaproveitar o que sobrar também. E 5. E aqui eu corto ele bem na parte 5. E aí, o que a gente vai fazer? Esse meu último ponto, que tá aqui, ó, foi o último ponto que eu fiz. Eu vou puxar todo esse fio pra cá. Assim. Agora eu vou pegar esses meus dois que estão deitados aqui, como que eu fosse fazer o fechamento, e eu vou passar todo esse fio pra cá também. Então, eu uso a agulha pra ajudar, né, e puxo tudo pro outro lado também. Aqui. E o último aqui agora, pra ficar, né, o fechamento contínuo aqui do lado, eu vou pegar esse aqui, ó, que é o pequenininho que tá pro lado de lá, e vou levar tudo isso pra cá também. Daí o meu fio, ele vai ficar pro lado de baixo, e eu vou querer fazer a minha correntinha na parte de cima, porque é onde eu vou subir o meu cesto e isso vai ficar pra dentro. Então, eu tô com esse fio aqui, eu vou vir no ponto do lado de cá, ó, coloco a minha agulha, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Mas eu dou só uma laçadinha assim, ó, mais nada. Venho no próximo, pego o fio e trago pra frente. Aqui eu fico com 2, mas essa aqui eu já vou passar dentro dessa, assim. Venho no próximo, trago pra frente, fico com 2, mas já passo dentro dessa. No próximo. E assim que eu vou fazer em toda a carreira. Sempre fazendo um baixíssimo em cada ponto daqui. Na quina, quando chegar aqui, ó, em cada ponto também. Não podemos esquecer da correntinha, senão não dá certo, tá? E aí, uma outra dica também é fazer um pouco mais frouxo. Se a gente faz um ponto um pouquinho mais frouxo aqui em cima, ele não vai tender a subir ao contrário, ou subir apertado, nem envergar a nossa base. Isso aqui vai dar uma sustentação maior também. Eu vou dar a volta toda e quando chegar aqui eu volto pra gente começar a subir. Dei a volta toda com baixíssimo. Ele ficou bem certinho, o meu fio, ó, terminou juntinho. Eu puxo aqui o meu fio, eu venho nesses dois aqui, ó, que foi o primeiro baixíssimo que eu fiz. Pego esse fiozinho, trago pra cá. E agora eu venho nesse aqui da onde saiu esse meu fio pra fazer o último, trago pra cá. Ó. Sobrou esse pouquinho de fio e esse pouquinho eu vou esconder. Mas se caso você sobrou muito, a gente vira assim, ó, e já começa a fazer o fio assim, ó. Coloco a agulha aqui dentro, trago pra frente, dou a altura e fecho no meu próprio fio. Daí eu consigo esconder ele bem certinho, tá? Agora, então, a gente vai subir a nossa carreira, começar a subir. E a primeira carreira ainda não vai ter o fio conduzido, só na próxima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto um pouquinho mais pra cá, ó. Pode ser bem no centro, pode ser bem nas quinas, tanto faz. Eu vou pegar, ó, o meu baixíssimo inteiro. Desse jeito aqui, ó. Eu pego todo o meu baixíssimo, que é as 2 voltinhas. Vou pegar o fio do rolo, ou o seu fio, né, que é o fio que sobrou muito, se o seu sobrou. Eu trago pra frente. Esse aqui eu vou esconder. E eu fecho o ponto pegando o fio lá de trás e vindo pra cá. Aqui. Agora eu vou vir no meu próximo ponto aqui do lado, ó,
No próximo baixíssimo, que é esse aqui, pego ele inteiro, as duas laçadinhas dele, trago o fio do rolo pra frente, eu dou a altura, pego o fio e fecho. E assim a gente vai fazer em toda a carreira, ó, sempre pegando ele, traz pra frente e fecha. Bom, tá? Assim a gente vai subir a nossa primeira carreira do nosso cesto. Eu vou dar a volta toda. Quando chegar nas quinas, você pode fazer alguma quina que você conhece pra deixar mais pontudo, ou só um ponto em cima de cada ponto. Vou dar a volta toda. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar como a gente começa com o fio conduzido. Eu fiz a primeira carreira toda em ponto baixo, pegando só a parte da correntinha da subida. E daí vai ficar com esse desenho aqui do lado, ó, que é um acabamento bem bonitinho. Agora, o que a gente precisa ter em mente? Antes de começar, é bom você conferir para ver se deu exatamente a mesma quantidade de pontos em todos os lados. O meu deu certinho 12 pontos em todos eles. Se tem algum lado que deu mais do que o outro, é porque tem alguma coisa que deu errada na sua peça, tá? Algum lugar teve mais ponto e você precisa corrigir, adicionar ou tirar um ponto para fechar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu gosto sempre de fazer o desenho do lado ao contrário ou do lado da nossa peça. Por quê? Porque aqui, às vezes, o fechamento fica aparente. Se você não usa um fechamento invisível, vai ficar esse detalhe aparente. Então, se a gente coloca uma peça, um desenho aqui, na hora de tirar foto não vai aparecer esse lado. Então, essa é uma ideia inteligente, né, de saber onde que a gente faz. Nunca faça o fio conduzido no mesmo lado que você está fazendo a troca, porque isso pode confundir você na hora de fazer a trocagem do fio, tá? Eu tenho 6 e eu vou fazer o meu símbolozinho do mais com 2 carreiras. Então, vão ficar 4 pontos, né? 2 embaixo, 2 em cima. Depois, 4 pontos no meio, 4 do lado, 4 do outro e 4 em cima. Né? Um quadradinho de 4. Então, a primeira carreira eu vou fazer só 2. A próxima, mais 2. Na próxima, eu vou fazer 2, 4, 6 pontos e assim por diante. Ao todo aqui, eu vou subir 8 carreiras, tá? Então, porque uma eu já subi, né? Eu vou subir mais 7 carreiras. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou já conduzir o fio a partir daqui pra gente chegar nessa parte. Então, a gente vai fazer assim, eu vou puxar um pouco o meu fio, tiro a agulha, venho aqui, ó, de trás pra frente e levo essa laçada pra lá. Aqui, eu vou pegar bem na parte de baixo, porque é centrado, engato a minha laçadinha, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Só que antes de eu fechar, eu já vou pegar o meu fio branco, que a gente precisa conduzir em toda a peça. Se a gente não conduzir em toda a peça, pode acontecer de só aqui ficar gordinho e o resto não. Então, eu deixo o meu fio aqui, ó, sempre na parte mais pra trás do meu fio possível. Pego o fio lá de trás e fecho. Assim, o meu fio tá no meio. E eu vou seguindo, sempre fazendo, né, um ponto centrado pra cada ponto da base. Aqui a gente faz a quina. E quando chegar aqui, ó, eu volto pra mostrar como que a gente faz essa troca do fio pra gente começar a fazer o nosso desenho. Aqui eu comecei a fazer a carreira com o conduzido, cheguei na parte da frente. Como eu tenho 12 pontos, os meus centrais, eles são o 6 e o 7, que vão ser 2 carreiras, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tô aqui, ó, eu fiz 4 pontos, 1, 2, 3, 4. No quinto, a gente já vai fazer a troca, que vai ser o seguinte, eu vou colocar o meu fio, trago lá de trás pra frente, eu vou dar a altura, e como no do lado, que é o sexto, eu já vou fazer com o branco, eu preciso trocar o fio antes de fazer o meu ponto de lá, ó, assim. Porque sempre o final do fio é onde a gente coloca, que vai ficar pra parte de cima, ó. Então, se eu finalizasse com o branco e depois finalizasse com o vermelho e depois fizesse o branco, eu ia ficar com um risquinho vermelho em cima da peça. Então, aqui eu coloquei o meu ponto, eu venho no próximo, que aqui vão ser branco, né? Vão ser 2 de brancos. Eu trago pra frente, agora quem tá escondido lá é o vermelho. Fecho o meu fio aqui, ó, o meu ponto. E no do lado, eu também vou fazer com branco. Então, eu trago pra frente. Só que no outro, já vai ser o vermelho de novo. Então, eu termino esse do branco com o vermelho. Ó, desse jeito aqui, tá? Assim, eu fiquei com o branco só na parte do branco. E agora, eu continuo, ó, sempre colocando o vermelho e indo até o final. Eu vou fazer isso aqui nessa carreira, vou dar a volta, vou fazer o meu fechamento, continuo conduzindo o branco, e na próxima carreira eu vou fazer mais 2, um aqui e um aqui, igual essa carreira, tá? Daí vai ficar um quadradinho de 4. Dou a volta de novo, e quando eu for começar a parte do mais,
Eu volto pra mostrar como continuar. Fiz aqui, ó, os dois, um em cima do outro. E agora a gente vai fazer o com 6, vai começar a parte do 6. E pra isso, então, nesse ponto aqui vai ficar branco, nesse aqui eu já faço a troca. Então, eu venho aqui no próximo, coloco a agulha, trago o vermelho, mas eu fecho com o branco. E aqui eu vou fazer 6 pontos brancos, escondendo a parte do fio vermelho com a parte branca, né? Então, o vermelho fica pra cá e que a gente vai fechando. E eu vou fazer isso, vou fazer os meus 6 pontos brancos, depois vou continuar a peça, e aí quando eu chegar aqui de novo, eu volto pra mostrar como que eu faço o acabamento na última carreira, quando o resto é vermelho em cima. Então, eu vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu volto pra mostrar como que a gente faz. Terminei aqui os 6 pontos, e agora aqui em cima a gente vai fazer mais 6 pontos de novo, só que vai ter um detalhe. Porque se eu deixar esse ponto na próxima carreira, o ponto branquinho aqui em cima também, ele vai ficar aparente na próxima carreira que a gente vai deixar com o vermelho, porque tem só mais 2 branco aqui e vermelho aqui também. Então, o finalzinho desses 2 pontos aqui eu vou precisar fazer em vermelho. E como que a gente faz isso? Para eu fazer isso, eu vou precisar fazer aqui do lado um ponto completo em branco, em vermelho. Então, eu abro e fecho. Porque daí aqui em cima eu vou ficar com o vermelho. Só que daí aqui eu vou precisar pegar o meu fio branco, trazer pra cá. E aqui em cima eu vou fechar com o vermelho também. Só nesses 2 aqui, ó. Agora eu vou colocar pra trazer o branco. Eu vou dar altura e vou fechar com o branco. Porque os 2 do centro, eles terminam com branco. Olha só. Desse jeito, eu tenho um contorno perfeito com o vermelho aqui. Se aqui ficasse branco, depois, quando eu fizesse o ponto vermelho em cima, ele ia ficar bem aparente. Esses 2 do centro ainda vão ter mais 2 lá em cima. Então, eu posso fazer 2 aqui, ó, bem certinho. Na verdade, é um ponto. E o próximo, eu já vou trocar o final com o vermelho. Se a gente sempre tem em mente isso, de que quando eu fecho o ponto, esse ponto, ele vai ficar com o outro lado, aqui, ó, vermelho, eu consigo trabalhar tranquilamente. Aqui eu trago o branco, porém, fecho com o vermelho. Aqui eu trago o branco, porém, fecho com o vermelho. Ó, começando a formar a nossa setinha. E agora eu continuo com o vermelho por toda a carreira. E na próxima carreira, não tem segredo. Eu vou fazer ela toda. Quando chegar aqui, eu faço 2 pontos com o vermelho e nesses 2 eu vou fazer com o branco. Vou dar a volta toda e daí na última carreira eu volto para mostrar como fazer os 2 pontinhos ficarem com o vermelho em cima também. Dei uma volta deixando os 2 aqui e agora vai ser a última com o fio conduzido. E aqui a gente não pode deixar nenhuma parte de cima com o branco. Então, eu coloco aqui, eu trago pra frente o próximo, fecho. E eu faço só o pontinho da parte que eu pego o fio com o branco. Trago pra cá, dou altura e fecho. Isso aqui só dá pra fazer quando a gente tem pequenos, né? Se for uma carreira inteira desse jeito, não dá certo. E aqui eu fecho com o vermelho. Ó. E continuo com o vermelho até o final. Assim, ó, vai ficar o nosso desenho e ele fica um desenho perfeito. Porque aqui, ó, não tem branco, aqui também não e aqui também não. Então, fica tudo bem certinho. Eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais uma carreira de vermelho, pra ficar bem simétrica a parte de cima com a parte de baixo. Daí eu volto pra gente finalizar. Fiz mais uma carreira aqui com o vermelho e agora ele ficou bem retinho. Aqui agora a gente vai fazer a finalização. Então, eu dou aquelas 5 voltas novamente, que nem a gente fez lá embaixo, pra dar a parte do acabamento bem certinho aqui em cima. 4 e 5. Eu vou puxar agora, nessa laçada final, todo o meu fio pra frente. Vou fazer aquele fechamento contínuo aqui que a gente fez, é o mesmo que a gente fez lá embaixo, tá? E vou fazendo um baixíssimo em cada canto aqui do ladinho.
Isso aqui não é obrigado fazer, tá? Eu gosto porque deixa um acabamento muito bonitinho. Então eu pego aqui, ó, os dois de cima que estão deitados. Levo tudo isso aqui pra cá também. E nesse aqui, ó, que é só o meiozinho, levo tudo pra cá também. Ó, aqui a gente tá agora com a finalização. Eu pego um pontinho do lado, aqui na parte de cima agora, trago pra frente, dou um pouquinho de altura e venho no próximo. Trago pra frente, dou mais um pouquinho de altura e fecho. No próximo, trago pra frente e fecho. No próximo também. Cuida pra não apertar muito, tá? Porque se acabar apertando, ele vai afunilar na parte de cima. E nessa parte aqui da quina, é bom fazer os pontos mais frouxos, tá? Principalmente o que vai virar bem, porque daí ele não vai tirar a parte bem quadradinha e vai manter, ó, bem o quadradinho certo, tá? Então, eu vou continuar aqui, daí eu volto pra mostrar uma opção pra gente fazer uma tampa aqui em cima. Dei aqui a volta inteira com o baixíssimo, cheguei no final. Aqui agora eu pego esse primeiro que ficou do baixíssimo, né, da parte do deitado, trago pra cima e faço o fechamento dele pegando aqui até aqui. Aqui do lado ele vai ficar com o trançado, eu pego qualquer ponto e levo isso aqui pra trás. Aqui eu faço um nó e colo, tá? Assim fica a nossa caixinha de remédios. Se você quer colocar uma tampa, do outro lado aqui, a gente vai fazer uma tampa. Eu vou fazer com outra cor, porque eu acho que fica mais harmonioso, né? Mais bonitinho. Então, como que a gente faz, ó? Eu vou precisar vir bem nesse ponto que tá aqui na quina, né? E eu vou pegar somente o ponto de trás, ó. A laçadinha de trás, esse aqui, ó. Eu pego esse, trago pra frente, dou altura e fecho, fazendo um ponto baixo. O próximo aqui também, só o de trás, aqui, e aqui também. Assim eu já vou prender ele direto aqui no nosso cesto. E eu vou fazer isso até chegar lá no final. Depois que eu chegar no final, a gente vai fazer vai e vem com a nossa peça. Que é tipo vai e vem, porque daí aqui vai ficar a parte para abrir e fechar. Abrir e fechar o nosso cesto, tá? Ela fica só nessa parte de cima. Então, o que a gente faz aqui é uma ideia, né? Pra quem quer fazer uma tampa. Vem até aqui no final, depois vira a peça e vai fazendo vai e vem. Sempre um ponto pra cada carreira de base. Até chegar aqui e fechar bem certinho. Então, vocês podem escolher se querem com ou sem. Como eu falei no vídeo, você pode escolher colocar a tampa ou não colocar. Eu achei que ficou mais bonitinho sem a tampa mesmo. Ele ficou um pouco mais charmosinho, um cesto todo vermelhinho, só com sem a tampa dele. Então eu vou usar para colocar os meus remédios e você pode usar também para vender ou para dar de presente para alguém. Achei uma ótima ideia e ele fica muito bonitinho e todo mundo sabe que aqui vai ter remédio. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo seu like e de se inscrever aqui no canal. Até a próxima, um abraço e bom crochê!